Olá, eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência, economia comportamental e psicologia cognitiva. E neste canal, sempre você achará um vídeo que vai lhe ajudar a se desenvolver cognitivamente e emocionalmente com base na vanguarda da ciência. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tema muito importante que tem sido cada vez mais falado, o autocuidado. E principalmente eu vou explicar o que é o autocuidado falso e o que é o autocuidado verdadeiro. Porque afinal, a indústria do bem-estar, a indústria do autocuidado é uma das maiores hoje do mundo. Desde aulas de yoga, retiros espirituais, banhos de tudo que é tipo, até mesmo meditações. Não que essas coisas não sejam importantes, elas são, mas a gente tem que tomar o cuidado, porque o verdadeiro autocuidado está alinhado com os nossos valores, o que a gente quer fazer nessa vida e o que a gente está fazendo. Só ter banhos lá de espuma, fazer retiros espirituais, se a gente está vivendo no nosso dia a dia contra os nossos valores, não está se posicionando da forma certa, acaba não gerando o autocuidado verdadeiro. E eu vou lhe dar aqui algumas dicas para que você realmente consiga praticar o autocuidado verdadeiro. O verdadeiro autocuidado, ele reside em duas questões chaves: o autoconhecimento, que envolve a autoobservação, e a autoatualização. Não esqueçam de ver meu vídeo sobre esse tema, onde eu explico por que a autoatualização é mais importante do que o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nos mantém realmente naquele ciclo que a gente já construiu, e não necessariamente nos leva na direção dos nossos sonhos, dos nossos novos projetos. Então, por isso, a gente precisa do autocuidado, que o autocuidado esteja não só embasado no autoconhecimento, na autoobservação, mas também na autoatualização. Em geral, se vocês forem dar um Google aí na internet e ver quais são, o que é autocuidado, vocês vão encontrar imagens e figuras como essa que estão aparecendo. O autocuidado é classificado lá em 4 grandes dimensões. O primeiro, o físico, que envolve a saúde, fazer exercício, uma boa alimentação, dormir bem. O segundo é o emocional, que é manejar o teu estresse, a autocompaixão, coragem, positividade, a sua capacidade de autorregulação emocional, de você se manter estável frente aos desafios, frente aos conflitos que vão aparecendo no dia a dia. O terceiro, o social, que é a questão de ser escutado, ser escutada, ter relações saudáveis e sentir que você tem um impacto e que você pertence também a um determinado lugar. Então, isso são questões que são importantes. E, por fim, a questão espiritual, conexão com algo maior do que nós mesmos, com o divino que há em nós e o divino que há no mundo. O problema é que quando nós fazemos essa classificação, nós tendemos a compartimentar as questões do autocuidado. E ao fazer isso, a gente pode até, tá fazendo um pouco de tudo no nosso dia a dia, mas a gente vai ver, a gente não está se sentindo com esse autocuidado. Por quê? Porque esse autocuidado tem que estar alinhado com os nossos valores. Vamos lá a 4 dicas chaves para você praticar de fato o autocuidado verdadeiro. Primeira prática: estabeleça limites para você e para os outros. Isso significa ter autocuidado, não fazer coisas que não estejam alinhadas com seus valores, somente para agradar os outros. Então isso também é uma questão importante. Isso não quer dizer que você vai dizer não para todos os seus amigos, ou para todas as coisas que você não quer fazer, não é isso. Mas você tem que ver se aquilo realmente está alinhado, compromete os seus valores ou não. Então você tem que se perguntar quais são os nãos que você vai passar a dizer para você mesmo e para os outros e quais os sims que você quer dizer para você e para os outros. Ainda não tem força para dizê-los? Não se preocupe, vai construindo o passo a passo, vai fazendo uma série de testes e se programe para, de repente, daqui a 1 ano, 2 anos, você ter criado as condições necessárias para você dizer esses nãos ou para você dizer esses sims.
Mas cuidado, não seja agressivo, não seja violento, né? A gente pode dizer um não, né, com carinho, com respeito, né? Lembrando que a força da não violência é maior do que a força da violência, né? Se você usar de agressividade e violência, você vai gerar realmente uma situação de conflito, né? De outra forma, se você só disser um não, né, justificado e com respeito, né, de forma não violenta, você pode até gerar um desconforto momentâneo, mas ele vai ser facilmente superado, né? Então isso é importante e faz parte dessa questão de autorregulação emocional. A verdade é que nós podemos ser firmes sem sermos violentos, agressivos. Há muito mais força na não violência do que na violência. A não violência potencializa o humano, enquanto a violência despotencializa o humano, né? Procure refletir sobre isso, né? O quanto as suas ações estão sendo, com força, mas sem violência, ou se elas estão sendo com força e violência. Pergunte-se o quanto você está potencializando você e o que tem de genuinamente humano em você e nos outros. Segunda prática, praticar a autocompaixão. No mundo atual, estamos sempre em busca de uma perfeição, de uma versão perfeita de nós mesmos. E isso gera um sentimento de falta, de insuficiência, como se a gente estivesse sempre devendo, a gente está sempre correndo atrás de algo. Eu não posso fazer isso ainda porque está me faltando essa especialização, está me faltando essa vivência, etc. E você nunca está atento ao que você já construiu e à sua unicidade naquele momento. A gente não precisa ser perfeito para ser pleno e único. O problema também desse sentimento de insuficiência é que ele alimenta uma das piores coisas que a gente pode fazer, que é aquele rumination, né? O que é rumination? São aqueles pensamentos repetitivos que a gente fica tendo na nossa mente e que acabam tirando a nossa energia, tirando a nossa potência, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso. Pessoas perfeccionistas costumam muito fazer esse rumination. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter dito aquilo, etc. Não disse, gente, paciência, né? Fica para a próxima vez. Isso significa ser autocompaixão, né? E significa também se abraçar, reconhecer que, mesmo sendo perfeito, né? Nem sempre a gente precisa ser perfeito, né? Às vezes, fazer o bom, né, já é o suficiente ali para o que a gente precisa naquele momento para alcançar aquele resultado, né? Então, essa também é uma reflexão importante. E ainda nesse item, né, segue uma dica super importante. É melhor avançar com consistência, 5% a cada dia, do que esperar melhorias e superações da noite para o dia, né? A gente idealizar os cenários e o quanto a gente pode, de fato, mudar, ser diferente, de fato praticar a autocompaixão, dizer os nossos nãos, dizer os nossos sims. Então, em vez de idealizar, procure ir melhorando realmente 5% a cada dia com consistência. Ao final de 1 ano, de 2 anos, você verá a diferença. Terceira prática, alinhar constantemente e num grau maior de sofisticação sua prática, seu alinhamento aos seus valores, né? Então vocês estão vendo, não basta só você estar refletindo constantemente, mas o ideal é que você vá sofisticando o tipo de alinhamento que você vai ter com os seus valores, entendendo quais são as hierarquias, inclusive, dos seus valores, né? Algo que parece simples, mas não é, porque para fazer isso temos que limpar muitas das nossas histórias passadas, né? E tentar não se repetir, não cair nos mesmos vieses que nos trouxeram até aqui. Então isso exige autoobservação e autoatualização, né? Isso é importante aqui, realmente. De novo, o Ário, né? Os nossos 19 passos do Ário vão lhe ajudar tremendamente neste processo de limpar as suas histórias, né? E de se renovar, né? De caminhar em direção realmente aos seus objetivos de mudança, ter mais disciplina estratégica, se auto-observar, observar o seu nível de autorregulação emocional e ter mais estabilidade emocional, ver como é que está seu nível de impacto, criar estratégias para aumentar seu nível de impacto, o seu nível de empatia, o seu nível de energia no dia a dia e assim ir se tornando, né, você na sua melhor versão.
né? Comparando você com você mesmo, né? E não com outras pessoas, né? Isso também faz a diferença aí no seu caminho. Na medida que nós vamos utilizando as metodologias certas, com base em ciência, a gente vai se aproximando, né, da nossa melhor versão, a gente vai praticando de fato o autocuidado verdadeiro e não se deixando cair nesse autocuidado falso que só propicia, né, momentos agradáveis, mas que passam. Né? O autocuidado verdadeiro, ele propicia que você se torne um ser humano melhor, um ser humano genuinamente humano, um ser humano mais efetivo e feliz e cada vez mais próximo do que realmente é importante para você e da sua unicidade. Quarta prática, exerça o seu poder. Só podemos ser felizes se realizamos os nossos múltiplos propósitos, que são sempre dinâmicos, né, gente? A gente não tem na vida um único propósito, né? Não faria sentido. Eles vão sempre evoluindo ao longo da nossa trajetória e das nossas vivências, e que bom que é assim. Ao longo do tempo, se a gente estiver exercitando o que é importante para nós, de fato a gente vai estar exercendo a nossa potência enquanto ser humano, né? E daí aquela questão do vídeo, né, do amor verdadeiro, que eu também já comentei com você, né, que amar significa dar mais do que receber, né, porque a gente vai estar numa vitalidade muito alta, exercendo o nosso poder, a gente vai ter aquela produtividade, né? Então, se a gente está dando para os outros, a gente não está ficando mais fraco, na verdade a gente está se fortalecendo, né? Lembrando que, claro, a gente não pode se sacrificar pelos outros, né? Mas na minha potência, no que é importante para mim, se eu estiver realizando aquilo ali, né, e estiver com pessoas saudáveis que também estão me ajudando a realizar aquilo, né, com certeza eu vou estar exercendo aí o meu poder. E para isso também é importante a gente lembrar que nós não somos fixos, né? Nós temos multiplicidade de talentos e a gente precisa aprender a exercitar esta multiplicidade de talentos, principalmente nesse mundo rápido e incerto que a gente está vivendo. Então aqui, agora vocês estão prontos para se dedicar para o autocuidado verdadeiro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Para nós, o seu like faz a diferença, bem como os seus comentários. Se inscreva no nosso canal. Toda semana nós lançamos um vídeo novo, né, que vai sempre lhe surpreender e lhe ajudar a se desenvolver cognitivamente e emocionalmente.